Olá, mais uma leitura no dia de hoje, capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo São Marcos, pela tradução da Bíblia Viva. Espero que possa edificar a sua vida espiritual. Vamos lá? Mais uma vez, uma imensa multidão ajuntou-se na praia ao redor de Jesus quando ele estava ensinando, e ele teve de entrar num barco perto da praia e assentar-se nele, enquanto o povo ficava na beira da praia. Seu método costumeiro de ensinar o povo era por meio de parábolas. Uma delas dizia o seguinte: ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava semente, uma parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Outra parte caiu em solo raso com pedras por baixo. A semente cresceu muito depressa porque a terra não era profunda, mas logo murchou debaixo do sol quente e morreu porque não tinha raiz. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Estas plantas foram de modo tal sufocadas que não produziram fruto. Mas algumas sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus concluiu dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Depois disso, quando ele estava sozinho com os 12 e com os outros discípulos, eles lhes perguntaram a respeito das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é ensinado por meio de parábolas, conforme está escrito. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão, para que não se voltem para mim e sejam curados. Então Jesus perguntou: vocês não entendem esta parábola? Que farão com todas as outras que eu ainda contarei? O lavrador sobre o qual falei semeia a palavra de Deus aos outros. O caminho duro, onde parte da semente caiu, representa o coração duro de alguns daqueles que ouvem a mensagem de Deus. Satanás vem imediatamente e já retira a palavra que foi semeada no coração deles. O terreno pedregoso representa o coração daqueles que ouvem a mensagem com alegria, mas visto que as raízes não vão muito fundo, essas pessoas permanecem por pouco tempo. Quando surgem os sofrimentos e as perseguições por causa da palavra, logo abandonam a fé. Ainda outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem as boas novas e as recebem, porém, quando chegam as preocupações deste mundo, a ilusão da riqueza e a sedução das coisas boas, estas coisas sufocam a mensagem de Deus no coração delas, de modo que não produzem fruto. Mas a terra boa representa o coração daqueles que verdadeiramente ouvem e aceitam a mensagem divina e dão uma colheita de 30, 60 e até mesmo 100 vezes por um. Então Jesus lhes perguntou: por acaso alguém acende uma lamparina e a põe debaixo de um cesto ou de uma cama? Não se poderia ver nem utilizar a luz neste caso. Uma lamparina é colocada em um pedestal para brilhar e ser útil, pois tudo o que está escondido será revelado e tudo quanto agora está oculto algum dia virá à luz. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Mas tenham cuidado para pôr em prática o que ouvem. Vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem os outros e acrescentarão ainda mais. Aquele que tem receberá mais, mas aquele que não tem, dele será tirado o pouco que tiver. Jesus prosseguiu dizendo: o reino de Deus se parece com um lavrador que lançou a semente na terra. Enquanto os dias e as noites se passavam, as sementes germinaram e cresceram sem ele saber como isso acontecia, pois a própria terra produz o fruto. Primeiro o talo, depois as espigas de trigo e finalmente os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o lavrador começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita.
Jesus perguntou: com que posso comparar o reino de Deus? Que parábola usarei para descrevê-lo? É como uma semente de mostarda. Embora esta seja uma das menores sementes que se plantam na terra, ainda assim cresce até se tornar uma das maiores plantas com ramos grandes, onde as aves podem fazer os seus ninhos e abrigar-se. Ele usava muitas parábolas semelhantes para ensinar o povo conforme eles estavam em condições de entender. Aliás, a multidão, ele só ensinava por meio de parábolas, mas depois, quando estava sozinho com os discípulos, explicava-lhes o que queria dizer. Quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Então eles foram, deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Logo levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na popa do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram bradando: Mestre, nós estamos quase nos afogando e o Senhor nem se importa. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros: quem é este que até os ventos e as ondas lhes obedecem?